Olá, pessoal. Estamos de volta para mais uma aula. Vamos dar continuidade ao assunto conjuntos, hoje falando das operações com conjuntos, onde resolveremos também alguns exercícios. Não esqueça, dê o like e assine o canal. Bons estudos. Os elementos do conjunto pertencem ao conjunto, certo? E vejam, eles são representados por esse ezinho aqui, né? Para dizer que pertence, ou o ezinho cortado, para dizer que não pertence. Então, elementos pertencem. Quando estamos falando de conjuntos ou de subconjuntos, nós usamos o está contido ou contém para relacionarmos subconjuntos. Quando dizemos que ele está contido, usamos este símbolo aqui, que é um Czinho, né? E para dizer que não está contido, cortamos esse Czinho. O contém, ele é usado também com o Czinho ao contrário, para negar, é um Czinho cortado. É muito importante que a gente saiba, principalmente nessa relação de subconjuntos aqui. Ah, professor, eu nunca lembro, nunca sei quando usar está contido ou contém. Muito bem, essa dúvida nós vamos tirar agora, tá ok? Vamos usar, então, a nossa relação de pertinência e continência para fazermos esses exercícios. Porém, antes de fazermos esses exercícios, não custa nada lembrar, todo conjunto é subconjunto dele mesmo. O conjunto vazio é subconjunto de todos os conjuntos. E o número de subconjuntos é dado pela formulazinha pela potência de 2, ok? Vamos usar, então, vamos analisar e tirar de uma vez por toda, né, essas dúvidas, tá? Vejam só, eu tenho o conjunto A, 1, 2, 3, 4, 5 e 0. Professor, o 0 não tinha que estar na frente do 1? Normalmente nós colocamos em ordem, mas é preciso? Não é preciso, tá? É que em ordem facilita a visualização. Observem que 1, 3, 5 não está nas chaves e o 1, o 3 e o 5 são elementos do conjunto A. Ora, elementos nós usamos a pertinência, portanto, ele pertence ao conjunto A. Observe agora que eu coloquei o 1, 3 e o 5 dentro das chaves. Então, ele deixou de ser elemento e passou a ser um subconjunto. O subconjunto nós usamos está contido. Seguindo, 1, 2 e 6. Observe que o 1, o 2 são elementos do conjunto A. Porém, o 6 não é elemento do conjunto A, né? Mas é subconjunto. Quando um não é elemento, nós dizemos então que ele não está contido. Finalmente, o conjunto A, você tem o 7, o 1 e o 4. O 1 e o 4 são elementos do conjunto A. Porém, o 7 não é elemento do conjunto A. Então, nós dizemos que o conjunto A, ele não contém 7, 1 e 4. Professor, é aí que é a dúvida, né? Muito bem. Então, vamos lembrar lá atrás, né, do nosso ensino básico, né, em que você tem, pensa que isso aqui é o bichinho lá, o come-come. O come-come, ele come muito, está sempre com fome. E o conjunto, ele é maior sempre do que os seus subconjuntos. Então, o come-come vai estar com a boca virada sempre para ele. Ó, o A não é maior do que o subconjunto, então a boca virada para ele. Tá ok? Esse é o bizu, para você nunca mais esquecer. O pequeno está contido no grande. O grande contém o pequeno. E, finalmente, né, conjunto vazio é subconjunto de todos os conjuntos. Como conjunto vazio é subconjunto, ele está contido no A. Tudo bem?
Então, vamos dar continuidade falando agora das operações com conjuntos, começando pela união de conjuntos. União de conjuntos, representado pela letra U, né? Onde você lê A, união B. Dados os dois conjuntos, A, 1, 2, 3, 4, 5, e B, 5, 6 e 7, a união deles seria pegar todos os elementos do A e do B e unir em apenas um único conjunto, sem repetir os elementos comuns. Observem que eu coloquei o 5 em vermelho aqui, justamente para mostrar o quê? Que ele está se repetindo. Porém, na hora que eu vou representar o conjunto A união B, o 5 ele vai aparecer apenas uma vez. Tá ok? Representando, então, através das chaves e aqui no diagrama de Venn. Tá ok? Eu tenho o meu conjunto A, o meu conjunto B e o meu conjunto A união B. Tudo bem? Muito simples, muito fácil. Temos que apenas tomar cuidado para não repetir os elementos comuns, ok? A interseção. Quando queremos a interseção de dois conjuntos, é o mesmo que dizer que queremos os elementos que eles têm em comum, ou seja, os elementos que pertencem tanto ao conjunto A quanto ao conjunto B. E nós representamos pelo símbolo aqui indicado, que é um U de cabeça para baixo. E como a gente lê isso? A interseção B. Tá ok? Bom, como os elementos que pertencem ao A, né, apenas o 5 e o 6 também pertencem ao B, ele é a interseção, né? 5 e 6. Vejamos então, no diagrama de Venn, 1, 2, 3 e 4. O 5 e o 6, eles também são elementos do B junto com o 7. Então, essa região aqui, ó, é a região do conjunto B, essa região aqui é a região do conjunto A. E esta região aqui é a região comum, ou seja, é a região de A interseção B. Tudo bem? Dúvidas? Agora, há um detalhe importante. Se dois conjuntos não têm nenhum elemento comum, a interseção deles será um conjunto vazio, que também são chamados de conjuntos disjuntos, né? Vamos ver o exemplo. A, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E B, 0, 7, 9. A interseção é representada pelo símbolo U de cabeça para baixo, então A interseção B é igual ao vazio. Tudo bem? Veja, o conjunto A ele está todo aqui dentro, o conjunto B todo aqui dentro. Na área de interseção não tenho nenhum elemento. Então, a interseção de A e B ela é vazia. O conjunto, que também podem ser chamados de disjuntos, também podem ser representados desta maneira. Tá ok? Agora, eu chamo a atenção para vocês em um detalhe muito importante, perigoso, que o aluno insiste em representar conjunto vazio dessa maneira. E, novamente, eu digo, isso aí não existe. Tá ok? Isso é conjunto unitário. Vamos falar da diferença entre conjunto. A diferença é uma subtração, onde nós temos A menos B. Dados o conjunto A, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e o conjunto B, 5, 6, 7, a diferença desses conjuntos é representada por outro conjunto chamado de conjunto diferença. Então, os elementos de A menos B serão os elementos do conjunto A menos os elementos que pertencem ao conjunto B. Portanto, quais são os elementos do A? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E do B? 5, 6 e 7. Observe que o 5 e o 6
eles pertencem ao A, mas também pertencem ao B, e o 7 pertence somente ao B. Mas a definição nos diz que é o conjunto A menos os elementos que pertencem ao conjunto B. Ou seja, tiramos todo o conjunto B, sobra apenas o quê? 0, 1, 2, 3 e 4. Tudo bem? Dúvidas? Podemos ainda colocar na forma de diagrama da seguinte maneira. O conjunto A, ele é representado por 0, 1, 2, 3 e 4, onde eu tenho 5 e 6 na interseção, e o 7 pertencente ao conjunto B. Tá ok? Então, eu vou tirar todos esses elementos para, então, poder definir o meu conjunto de diferença. Ok? Bom, pessoal, agora nós iremos fazer, então, alguns exercícios, né, em que nós temos níveis diferentes de dificuldade nesses exercícios, ok? Então, eu preciso que você leia o exercício, pause o vídeo e tente resolver, tá ok? 35 estudantes estrangeiros vieram ao Brasil. 16 visitaram Manaus. 16, São Paulo. E 11, Salvador. Desses estudantes, 5 visitaram Manaus e Salvador. E desses 5, 3 visitaram também São Paulo. O número de estudantes que visitaram Manaus ou São Paulo foi. Pessoal, antes de começar a resolução do problema, é um detalhe muito importante, são os conectivos e ou. Tá? O e, ele é associativo, ele junta, ele une, ele soma. O ou, ele é dissociativo, tá ok? Então, ou uma coisa ou outra, tá bom? Temos que tomar cuidado nesse pequeno detalhe importante. Muito bem. Pausou o vídeo, resolveu. Vamos lá. Confira comigo aqui. Dos 35 estrangeiros que vieram ao Brasil, 16 visitaram Manaus, 16 São Paulo e Salvador. Desses estudantes, 5 visitaram Manaus e Salvador, e desses 5, 3 visitaram também São Paulo. Pessoal, você, para começar a resolver esse problema, você deve começar sempre pelas maiores interseções. Tá legal? Porque fica mais fácil. Aí, se começar por fora, também dá certo, só que a dificuldade é um pouquinho maior. Tá bom? Muito bem. Então, nós temos lá que 5 visitaram Manaus e Salvador. Ou seja, esses 5 estudantes, eles estariam aqui, ó. Porém, desses 5 estudantes, 3 visitaram também São Paulo. Então, dos 5 que estariam aqui, eu tenho que tirar 3 e vão para São Paulo. Tá ok? Então, como é que fica isso aí? Eu tenho 5, tiro os 3 que vão para São Paulo, ficando com 2. Então, eu tenho 2 estudantes que visitaram Manaus e Salvador, 3 estudantes que visitaram Manaus, Salvador e São Paulo. Ok? Dando continuidade ainda. Nós temos que 16 visitaram São Paulo, mas dos 16 que visitaram, Manaus, né? Eu não tenho 5 que visitaram Salvador e São Paulo? Então, dos 16 eu tiro os 5 que visitaram outros locais além de Manaus, me sobrando então 11. Tenho também 16 que visitaram São Paulo, mas desses 16 que visitaram São Paulo, 3 visitaram Manaus e Salvador. Então eu vou tirar para saber quem? Apenas quem visitou São Paulo. E, finalmente, eu tenho 11 que visitaram Salvador. Porém, desses 11, nós temos que tirar os 5 que visitaram
Manaus e São Paulo, me sobrando 6. Bom, pessoal, olha só. Quando você monta esse tipo de questão desta maneira, você responde a qualquer pergunta do problema, tomando cuidado sempre com conectivos e ou. A pergunta é: o número de estudantes que visitaram Manaus ou São Paulo foi? Vamos lá. Quantos estudantes visitaram Manaus? 11. Ué, mas lá ele está dizendo 16. Mas eu tenho 11 que só visitaram Manaus. E quantos visitaram São Paulo? Eu tenho 13. Ué, mas também são 16. Mas eu tenho 13 que só visitaram São Paulo. Tá ok? Então, o que fazer? Eu tenho os 11 de Manaus, os 13 de São Paulo, totalizando 24, que me deu a letra B de bola. Vamos ao segundo exercício. Pessoal, esse problema ele é bem mais simples que o anterior. Porém, temos que tomar cuidado na hora de marcar a opção correta. Lembrando que temos que marcar sempre a mais correta. Tá ok? Vejamos. Os senhores A, B e C concorriam à liderança de certo partido político para escolher o líder. Cada eleitor votou apenas em 2 candidatos de sua preferência. Observe, votou apenas em 2 candidatos. Houve 100 votos para A e B, 80 votos para B e C e 20 votos para A e C. Vejam que o conectivo usado aqui é o E. Então, quando ele fala 100 votos para A e B, significa que eu tenho entre o A e o B 100 votos. 80 votos entre o B e o C e 20 votos entre o A e o C. O E é justamente a interseção deles, ok? Mais nada a fazer aí. Vamos então analisar a questão para que a gente possa marcar a alternativa correta. Venceu A com 120 votos. Ó, o A ele tem, observem vocês, que ele tem aqui 120 votos. Ok? Então, podemos com certeza determinar que essa resposta ela está verdadeira. Não vamos nos afobar, que é aí que o aluno afobado ele se perde. Uma vez que nós determinamos que o A venceu com 120 votos, nós já eliminamos a letra B. Vamos continuar. A e B empataram em primeiro lugar? Ora, já sabemos que A teve 120 votos. Quantos votos teve B? B ele teve 100 e 80, ele teve 180 votos. Logo, eles não empataram. Então, essa aqui também é falsa, não serve. Eliminamos. Uma vez que já definimos que o B teve 180 votos, já eliminamos também a letra B, a letra D. E, consequentemente, já marcamos também como verdadeira a letra E. Ora, mas eu tenho 2 questões verdadeiras. A questão vai ser então anulada? Não. A pergunta é: nós temos então que determinar o vencedor da eleição. E numa eleição, quem vence? É quem tem mais votos. O A está errado? Não, não está errado. Só que o B teve mais votos. Então, quem venceu a eleição? Foi o candidato B, letra E. Atentos para essas pegadinhas, ok, pessoal? Vamos ao terceiro problema, e é o problema que tem um nível um pouco mais elevado, ok? Pause o vídeo e tente resolver. Uma pesquisa entre 800 consumidores, sendo
400 homens e 400 mulheres, mostrou os seguintes resultados. Bom, ele já definiu para a gente que a quantidade de homens é igual a de mulheres. Do total de pessoas entrevistadas, 500 assinam o jornal X, 350 têm curso superior e 250 assinam o jornal X e têm curso superior. Vejam, pessoal. Quando ele fala de pessoas, ele não está definindo para mim se são homens ou mulheres. Então, eu não posso fazer nada com essas informações. Vamos dar sequência à leitura. Do total de mulheres, agora sim. Então, do total de mulheres, sabendo que o total de mulheres é 400, né? 200 assinam o jornal X, 150 têm curso superior, 50 assinam o jornal X e têm curso superior. A pergunta é: o número de homens entrevistados que não assinam o jornal X e não têm curso superior é, portanto, ok? A dificuldade nesse problema está em que o aluno ele vai colocar aqui homem e aqui ele vai colocar mulher. Mas o problema, a pesquisa é com homem e mulheres, mas não envolve quantidade de homens e quantidade de mulheres. A pesquisa, ela quer saber quem assina o jornal X e quem tem nível superior entre homens e mulheres. O que fazer para resolver esse tipo de problema? A gente passa uma linha imaginária aqui no meio e dividimos em cima homem, embaixo mulheres. Resolvido o nosso problema. Nós sabemos que 50 mulheres assinam o jornal X e têm curso superior. Sabemos também que 200 mulheres assinam o jornal X. Porém, dessas 200, 50 têm nível superior. Então, 200 menos 50 me sobra 150. Sabemos ainda que 150 mulheres têm nível superior. Só que dessas 150 que têm nível superior, 50 também assinam o jornal X, me sobrando apenas 100 mulheres com nível superior. Ora, o total são 400 mulheres. Eu tenho 150, mais 50, 200, mais 100, 300. Então, eu tenho o quê? 100 mulheres que nem assinam o jornal X e também não têm nível superior. Tudo bem aí? Bom, a colocação disso aí foi apenas para que a gente pudesse nos localizar no problema, porque a pergunta é em cima dos homens. Muito bem. Então, temos lá. Ele diz que 250 pessoas assinam o jornal X e têm nível superior. Só que dessas 250 pessoas, 50 são mulheres. Portanto, só me sobram 200 homens. Ele diz ainda que 500 pessoas assinam o jornal X. Só que dessas 500, eu sei que 150 são mulheres, 50 são mulheres e têm nível superior, e que 200 são homens que também têm nível superior. Então, eu tenho 150 mais 50, 200, mais 200, 400, menos os 500, me sobram 100. Ok? Ora, sabemos que são 400 homens. Eu já tenho 300 colocados aqui. A pergunta é: quantos homens não assinam o jornal X e não têm nível superior? Certo? Dos 400, eu tiro os 300, me sobrando 100 homens, portanto, letra E. Bom, pessoal, espero que tenham gostado da aula, tá? Dê o like lá para nós, assine o canal e assista a nossa próxima aula, que é para darmos continuidade ao assunto conjunto. Um abraço.